Boa noite. Bom ter você por aqui. E é isso, gente. Eu vou falando. Daqui a pouco eu vou abrir para fazer uma apresentação do que eu pretendo falar. Não quero fazer uma coisa muito repetitiva, até porque muita gente já vem falando desse tema, de ansiedade, depressão também, está sendo muito falada, porque é as questões que mais estão impactando nas pessoas atualmente. E é o que eu pretendo falar um pouco sobre isso com vocês, conversar um pouquinho sobre isso. Deixa a galera ir entrando, que agora que deu 7h30. Jean, meu primo, bem-vindo. E a gente vai falar sobre isso, passar algumas dicas, algumas sugestões de como a gente tentar melhorar essa questão da ansiedade, que é um problema de ordem hoje pública, né? Do Cineia, bem-vinda, obrigado, do Cineia. Golinho, vai um copinho d'água. Do Cineia, seja bem-vinda. Boa noite para você, como é que estão as coisas? E é isso, gente. Como eu estava conversando já no início com as pessoas, até porque já deu a hora, né? Já começa a contar para a gente começar a falar e terminar, porque a live ela termina teoricamente 20h30, ou seja, 8h30. Então, para que eu possa salvar, eu quero terminar um pouquinho antes, para poder dar tempo de salvar, porque senão, às vezes, eles não salvam se você passar do tempo. Mesmo que eles às vezes apaguem, é importante que você pare antes para poder salvar. Umas dicas que eu aprendi agora, um pouco mexendo com o próprio Instagram, com a ferramenta. E é isso, vamos conversar sobre ansiedade, partindo logo do princípio do que seria ansiedade, do ponto de vista teórico, né? Aí eu vou dar só uma definição, só para vocês terem uma ideia do que seria. Tiago, seja bem-vindo, Tiago, Renato Maia, Tiago. Boa noite e sejam bem-vindos, né, à live. Ansiedade, do ponto de vista teórico, é uma reação natural do nosso corpo, é uma expectativa apreensiva com relação ao que está por vir, funciona como um mecanismo de sobrevivência para lidar com as situações de perigo. Até certo ponto, a ansiedade é positiva porque nos leva a uma organização prévia, nos impulsiona a agir. Ou seja, do ponto de vista teórico, a ansiedade é o que nos move. A ansiedade, como do Cineia falou agora, a ansiedade é cruel. Dudu, que eu chamo ela de Dudu, sempre chamei, desde muito pequeno, muito novo. Oi, boa noite, Tiago. Paulo... Seja bem-vindo, Paulo. A ansiedade, gente, como a própria definição fala, é um estado natural do ser humano. Todos nós precisamos minimamente ter ansiedade. Eu digo que o estado de não ansiedade é morte, ou quase morte. Você sem ansiedade nenhuma é quase morte. A depressão profunda é quase morte. Porque é o estado oposto à vida. A ansiedade é o que nos impulsiona, é o que nos faz mover, é o que nos faz agir, é o que nos faz... como é que eu vou dizer? Levantar todo dia, ter por que lutar, batalhar. Midian Tavares, seja bem-vinda. Gente, Midian Tavares foi quem me convidou para a primeira live que eu fiz, foi com ela, né? Nós falamos sobre saúde mental e ela falou o contexto histórico das pandemias, foi muito legal, e ela agora está aqui. Boa noite para você também, Midian, prestigiando a minha primeira live, digamos assim, solo. Na verdade é a segunda que eu fiz com ela, né? Alê Nascimento, seja bem-vinda, Alê, saudade. Marília, bem-vindo, Marília. Bom te ver por aqui. São colegas psicólogas. E é isso, gente. A ansiedade, ela nos move, ela faz com que a gente tenha ânimo para sair, para fazer as coisas, para trabalhar, para lutar, para se levantar da cama, para tomar um banho, para comer, para fazer exercício, para tudo. A ansiedade, ela é importante em tudo. O que é que não é legal na ansiedade e ela torna-se patológica, digamos assim? Ela torna-se patológica quando ela nos controla e não a gente controla ela. Ou seja,
que ela vem acompanhada de pensamentos automáticos disfuncionais, pensamentos ruminantes, porque a ansiedade não é uma questão de uma projeção para o futuro, do futuro. A gente não fica sofrendo por antecedência, por antecipação, por coisas que poderão acontecer no futuro. Então a disfunção psicológica da ansiedade é justamente isso, é a gente criar expectativas com relação ao futuro. Deixa eu ajeitar aqui. Saudade, Marília, também. E a gente criar expectativas e a gente ficar refém dessas expectativas. É quando a ansiedade ela é disfuncional. Se a gente for analisar do ponto de vista do senso comum, a ansiedade seria como se fosse um velocímetro que mede a velocidade. Quando a gente está modulando, digamos assim, de uma forma normal, se a gente pode nomear de normal, ou funcional, melhor dizendo, ela seria tipo 120, né? Pensamentos por minutos, ideias por minutos, vamos dizer, que é muito mais, né? Isso não é um número exato. Eu estou falando de modo alegórico para vocês entenderem. Quando a gente começa, aí que entra o transtorno de ansiedade, ou os problemas de ansiedade, é quando a gente não está em 120, está em 320. Está 3 vezes o valor. Tipo, para minimamente a gente entender o que é a aceleração. A gente está com um pensamento acelerado. E esses pensamentos são pensamentos, na maioria das vezes, disfuncionais e negativos. A gente chama em terapia cognitivo-comportamental, a gente chama de pensamento automático disfuncional ou desadaptativo, né? Porque o que é o pensamento automático? O pensamento automático são aqueles pensamentos que ele vem automaticamente no modo de operação do cérebro natural. Tipo, quando você vai chegando próximo para atravessar uma rua, você olha dos dois lados. Se você faz esse comportamento, essa atitude, a partir de um pensamento de se precaver para não haver um acidente, para você não ser atropelado, por exemplo. Então isso é um pensamento automático. Olhar para os dois lados, olhar para o semáforo automaticamente, tudo isso são pensamentos automáticos, funcionais, adaptativos. Deixa eu ver uma pergunta que a Miriam fez aqui. Valclério, o que leva a ansiedade a atrapalhar o sono, fazendo com que a insônia, que haja insônia? Entendi, Miriam, entendi. Gente, como eu estou falando, pensamento acelerado. Quando a gente está nessa frequência de pensamentos ruminantes, pensamentos insônia se torna uma constante, entendi. Nosso cérebro não para de coisa. Teoricamente, o cérebro não para nunca. Só quando acontece o fenômeno da morte, né? Inclusive é um dos primeiros órgãos a, digamos assim, parar de fato, né? Perder a função biológica dele. Daniele, seja bem-vinda. E quando a gente está no estado de vigília, seja em alerta, e a gente entra no estado de sono, de repouso, teoricamente para o corpo descansar e para a máquina do cérebro, se a gente levar do ponto de vista para entender como uma máquina, que não, na verdade a gente não pode ter essa ideia mecanicista, que não seria legal, mas digamos que fosse, só alegoricamente falando. Ricardo Monteiro, seja bem-vinda, Ricardo, seja bem-vindo. No estado de sono, você tem que desacelerar para você entrar no sono REM, que a gente chama sono REM, que é aquele sono reparador. Tem pessoas que só conseguem dormir quando elas estão esgotadas. Estão tão esgotadas, com tanta perca de energia, que elas dormem por conta do excesso de pensamento. Ela pensa tanto que ela chega a dormir por conta da exaustão. Ela não dorme no sono naturalmente, digamos assim. E isso faz com que o cérebro dela continue num processo de aceleração que não é, digamos assim, normal, que não é equilibrado. E a pessoa não consegue relaxar. Então ter aquele sono partido, às vezes dorme e acorda, tem aqueles pequenos cochilos quando consegue dormir. Quando consegue dormir, tem gente que não consegue nem esses sonos, passa a noite em claro. Aí às vezes tem que ir para um remédio sedativo para poder o remédio, tipo, anestesiar o cérebro para que a pessoa consiga dormir, entendeu? Ele é provocado a desaceleração do cérebro. Aí às vezes tem que recorrer aos remédios, em alguns casos. O ideal seria você recorrer ao quê?
as alternativas que existem. A higiene do sono, que tem todo um processo, mudança de ambiente, mudança de hábitos, mudança de uma dieta alimentar também que não é adequada para a noite, procurar relaxar, fazer meditação, fazer uma meditação muito boa, o Mindfulness, que é uma meditação que faz com que você relaxe, tá entendendo? Tentar procurar essas estratégias para desacelerar o pensamento. Tipo, uma dica para a Midian que falou na questão disso. Quando a gente está pensando muito e os pensamentos estão indo e vindo, existe uma técnica na terapia cognitivo-comportamental que manda a gente pegar uma caderneta e anotar os pensamentos que estão vindo, os projetos, os pensamentos. Você anota, lê, e diz assim para você própria: pronto, o que eu estava pensando, que está me consumindo muito, isso é uma das técnicas, são várias, gente, mas é uma que funciona muito bem. Vai funcionar com todo mundo? Não, vai funcionar com algumas pessoas. Ana Maranhão, minha colega, minha parceira, psicóloga, seja bem-vinda à nossa live. Depois quero que você faça algumas perguntas também, que ela manda muito bem nessa área. Geraldo, meu colega de trabalho, que trabalhou comigo, Geraldo Neves, bem-vindo também, obrigado pela participação. E esses pensamentos, gente, acelerados, a gente só consegue desacelerar, como eu falei, ou com um processo de um remédio, de algum tipo de remédio que faz com que desacelere e aí o sono chega, ou esse exercício que eu estou falando de respiração, que aí entra a respiração diafragmática, que o processo de respiração diafragmática faz oxigenar o cérebro e os órgãos, consequentemente há uma baixa do hormônio cortisol, que é o hormônio responsável pela ansiedade, pelo estresse, e às vezes o hormônio cortisol está muito alto por conta justamente dessa. Existem aplicativos para auxiliar no controle da ansiedade? Sim, foi muito boa a pergunta do Carlos. Eu vou depois passar para vocês uma sugestão de um aplicativo que tem no Play Store, que ajuda demais. Ele dá é feito uma jornada anti-ansiedade, e ela passa alguns exercícios, tem alguns vídeos, podcasts, um e-book que fala muito disso. O nome vou falar logo, o nome do aplicativo é Querida Ansiedade. Chega lá no Play Store, são duas psicólogas muito boas, que elas fizeram esse aplicativo, tem vários vídeos explicando o que é a ansiedade disfuncional, não a ansiedade em si, mas a ansiedade disfuncional, que é que a gente está falando aqui. E também exercícios de respiração, exercícios de mindfulness. Tem numa parte do aplicativo, tem uma xicrinha, que você entra naquela xicrinha, um ícone da xicrinha, que tem 2 vídeos, 2 minutos e pouco, com a técnica de mindfulness, para você direcionar o pensamento para uma outra área, para você poder não ficar ligado nos sintomas da ansiedade. E isso faz com que você relaxe. E na sequência tem um videozinho de 1 minuto e pouco, que é da expansão de um pentagrama, ou de uma figura geométrica. Não sei se é um isósceles, que ele faz e ele dá o time exato da respiração diafragmática. Muito bom, Querida Ansiedade. Anotem aí, depois entre lá no app, lá no Play Store, e baixa esse app, é levezinho, não pesa no celular, tem muita coisa boa. A estrutura, Marcela Santos, muito obrigado pela participação. É isso, aí vocês usem, faz sempre que for dormir. Entendeu? Isso. E ainda respondendo a você, Midian, a questão do sono, o sono tem muito a ver com essa questão, entendeu? Do cortisol, que às vezes está muito alto, e a recaptação de serotonina nos neurônios não é suficiente, entendeu? Porque é uma baixa da serotonina, que é o hormônio responsável, primeiramente pelo humor, né? Consequentemente, há uma baixa da melatonina, que é o hormônio responsável pelo sono, entendeu? Por conta disso, por conta do alto estresse, né? E do aumento do cortisol. E isso é uma coisa mais médica, mas só respondendo ao que Midian perguntou. E é isso, gente. A gente vai minimamente tentar criar estratégias, terapia, porque se tem problemas que está acontecendo com a gente, que está nos deixando sem resolução e a gente não consegue se libertar. Tem pessoas que não conseguem se libertar de pensamentos ruminantes. Por mais que a gente tente ressignificar, tente dar sentido, a pessoa fale disso, desabafe, mas quando ela não consegue resolver minimamente, aí entra nas questões das crenças centrais da pessoa, das crenças nucleares da pessoa que
que não consegue. Ecoclipse, Sérgio Monteiro, seja bem-vindo à live, obrigado pela sua participação. Quando a gente não consegue desacelerar, esses pensamentos, eles ficam sem parar, gente. E é terrível, porque a pessoa fica sem conseguir relaxar. Aí, por exemplo, eu tenho um trabalho para entregar da faculdade, eu tenho tal prazo, eu não vou conseguir. Aí vem as crenças centrais, né? Que são crenças que são alicerçadas do inconsciente. Jéssica Saboia, seja bem-vinda, entendeu? Aí o inconsciente falando, né? Você não pode, você não consegue, porque ao longo da infância e adolescência as pessoas, as situações minimamente te disseram isso e você acreditou e estabeleceu isso como uma verdade absoluta. E você acredita nessa verdade absoluta. E para desconstruir isso, porque está intrinsecamente ligado às crenças centrais com os pensamentos automáticos disfuncionais. Por isso que a gente não consegue. Por que eu não consigo mudar esse meu pensamento? Ora, como é que você vai mudar um pensamento? Como é que você vai... Eu vou te responder, Lulu, sobre isso. Como é que você vai tirar um pensamento que ele é automático, se o nome já está dizendo, se é automático, é automaticamente. Ele vem sem você querer. Como é que você vai conseguir diminuir isso se o significado desse pensamento, ele está lá atrás, está no seu inconsciente, está na base das suas ideias, das suas verdades, como uma verdade absoluta? Não tem como. E isso faz com que a gente fique extremamente aferrado a essas ideias. E para você desconstruir essas ideias, esses pensamentos automáticos, tem que ir na raiz das crenças centrais. Primeiro, como a terapia cognitivo-comportamental faz, a gente identificar quais são as emoções, o que é emoção, o que é pensamento, porque às vezes a gente mistura as coisas, entendeu? A gente acha que um pensamento é uma emoção, e a gente acredita que a gente está sofrendo por conta disso, então a gente tem que minimamente saber o que é emoção, o que é pensamento e, consequentemente, o que é um comportamento advindo dessas duas instâncias e desconstruir de onde vem a origem desses pensamentos, baseado em quê? Deixa eu ver, teve uma pergunta, insônia, quem foi que fez? Flávia. Insônia, tristeza, irritabilidade, estresse, tudo gira em torno dessa ansiedade disfuncional, sim, na maioria das vezes sim, não esquecendo os estados depressivos, né? A depressão também às vezes é responsável por isso tudo que você falou, né? Hoje em dia eu percebo e digo também porque é o que vem muita demanda no consultório, que hoje a ansiedade ela passou a depressão. Há alguns anos, há pouco tempo atrás, a depressão estava muito mais alta do que a ansiedade. Hoje eu percebo que a depressão ainda continua alta, mas a ansiedade está passando e tem pessoas que estão deprimindo em função da ansiedade. Ou seja, a depressão ela vem como uma comorbidade da ansiedade. Entendeu? Você fica muito triste, chega a deprimir porque você não sabe lidar com esses pensamentos ansiosos, com esses pensamentos ruminantes, com essa ideia fixa e obsessiva em relação a algumas situações, porque às vezes a ansiedade está muito ligada também ao transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, às vezes tem pessoas que são obsessivas, compulsivas, perfeccionistas, e isso é um transtorno ansioso também, e isso faz com que a pessoa fique extremamente agoniada, porque ela não sabe lidar com essas expectativas. E isso tudo faz com que a pessoa adoeça. É a famosa ansiedade disfuncional. Aí, em algum ramo da medicina, no caso da psiquiatria e da neurologia, mais especificamente da psiquiatria, é a famosa ansiedade patológica, entendeu? E para a própria psicologia também. Apesar de a gente não focar muito na questão de doença, a gente procura mais a questão subjetiva do sujeito. Como ela lida com essas questões que a incomodam. E o que eu acho interessante, deixa eu só passar aqui, deixa eu ver que teve outra pergunta. Alguém falou mais? Sim, Ana Lúcia me perguntou por que comemos mais na questão da ansiedade. Porque o nome já está dizendo ansiedade, ansiar, desejar, querer, né? Fixação, o nome já está dizendo preocupação, você tem uma ocupação prévia da situação, preocupação.
A gente se preocupa demais com coisas que a gente não pode controlar, que fogem ao nosso controle. A ansiedade demais gera depressão, às vezes sim. Não necessariamente é uma regra, mas às vezes sim. Gera depressão. Por que é depressão? Não é tristeza profunda? Ou não é tristeza muito constante e profunda, recorrente? A ansiedade sim. Quando você não consegue lidar com sua ansiedade, você deprime, em alguns casos. Evidentemente que quando a gente tem até algumas escalas dentro da terapia cognitivo-comportamental que a gente mais ou menos parametriza como é que está essa situação. Aí a gente percebe que a pessoa é mais ansiosa do que deprimida ou mais deprimida do que ansiosa, mas normalmente essas duas instâncias, ansiedade e depressão, que são um pouco opostas, no sentido de ter uma sintomatologia e um modus de agir diferente no cérebro, mas elas são muito parecidas em algumas coisas. Ela tem coisas que se comunicam, tem sintomas, situações que elas se comunicam, do ponto de vista clínico, psiquiátrico e psicológico também. Mas a ansiedade, que é mais a questão nossa, ela é oriunda disso. E, gente, é um momento, eu digo que é o transtorno do momento, tá? Vivemos momentos conturbados na nossa história, vivemos um momento histórico. E a gente é historiadora aqui. Nós vivemos uma página significativa na história. Nós estamos fazendo parte de um momento, de um fato histórico, que é essa questão da pandemia. Assim como as pessoas que viveram a gripe espanhola, que viveram a peste negra, que não é bom chamar a peste negra, mas eu me esqueço a peste bubônica, mais conhecida como a peste negra na Idade Média, que foram grandes epidemias, não nessa proporção do que está havendo agora, até também porque agora existe mais controle, a população maior, a tecnologia maior, a internet, os meios de comunicação fazem com que a gente minimamente saiba mais das coisas. Está tudo interligado. Hoje a gente vive numa sociedade em rede, né? Uma sociedade sistêmica e de rede. Por isso a gente sabe, e o que acontece na China afeta aqui, o que acontece aqui afeta na China e vice-versa, né? E a internet ela quebrou essa barreira, né, dos oceanos. Ela quebrou a barreira geográfica que existia entre os povos. Hoje a gente consegue, em tempo real, estar, se quiser, virtualmente no Japão e vice-versa. Então, por isso que tudo agora está maximizado. E a gente tem que aprender a lidar com essa dinâmica do contemporâneo, que é nova. Gente, é um momento, eu vi até hoje uma live do Dr. Marcos Antônio Abud, que é um psiquiatra muito, muito interessante. Ele tem uma visão psicológica e multi-interdisciplinar muito interessante. E ele disse um negócio muito interessante. Ele disse, gente, nós estamos no momento de sentir realmente medo, de sentir angústia, de sentir tristeza, de ficar ansioso, de ficar deprimido. Perfeito. Porque a gente vive um momento atípico da sociedade. E esse momento faz com que a gente realmente fique tenso. Então, isso é fato. A gente tem que aceitar. E é uma das características que ele fala, a aceitação. Porém, a aceitação do que está acontecendo conosco não quer dizer com isso que a gente vai se acomodar nisso. Aceitação não é acomodação. Às vezes a gente pensa, aceite a sua dor, aceite o seu sofrimento. Sim, aceite. Mas a gente tem que aceitar no sentido de que isso venha à ação. É uma aceitação depois para a ação. Aceitar a ação, porém para a ação. A gente precisa agir. A gente não... Ficar triste sim é natural, ficar ansioso é natural. A gente só não pode ser escravo disso. Quando a gente fica escravo disso, a gente adoece. Entendeu? E a gente está num momento realmente punk, que a gente está com um vírus que ninguém sabe o que é direito, como ele age, já se percebeu que ele age como sistema, como hoje a sociedade o vírus também está agindo de sistema, porque ele ataca vários sistemas, às vezes simultaneamente, e isso causa muito incômodo, porque o médico não sabe qual é o sistema primeiro que ele tem que atingir, então está tudo meio que ainda nas cegas. Existem alguns protocolos, existe uma vacina sendo testada, porém não existe ainda a cura certa. Não tem um protocolo certo e não tem uma medicação certa. O que é que a gente precisa fazer? Lidar com isso. Aceitar a dor, porém ressignificar essa dor. A gente pode ser escravo dela, porque se a gente ficar escravo dela, é como um buraco. Você bota o pé e quando você menos espera já está na cintura, quando você menos espera está no pescoço. Assim os problemas psicológicos.
Se você não dar conta, você não percebe os sinais de que você está com uma tristeza muito duradoura, muito profunda, ou uma ansiedade que não faz com que você consiga dormir direito, consiga relaxar direito, procura um psiquiatra, um psicólogo, procura ajuda. Não pode ficar segurando isso. Dr. Marcos Antônio Abuto falou um negócio também muito interessante. Ele disse, gente, vai vir um efeito rebote quando voltarmos da pandemia de muita gente com muitos transtornos. E eu acredito nisso, já está acontecendo, mas vai vir muito pior. Mesmo quando a vida tentar voltar ao normal. Porque o confinamento faz isso. Teve uma pergunta aqui, deixa eu ver, que eu vou me empolgando falando. Jéssica, vejo muitas pessoas, inclusive eu, descontando na comida. Foi a falar agora, a Ana Lúcia perguntou a mesma coisa. Esta ansiedade em estar confinada tanto tempo, isso pode desenvolver alguma patologia? Jéssica, do primeiro momento, obesidade, né? Obesidade, aumento das taxas de diabetes, colesterol, enfim. Isso é uma parte médica que não é minha área, mas com certeza obesidade. E em alguns casos tem pessoas que, por incrível que pareça, tem gente que é ansiosa, que come muito, mas tem gente que na ansiedade não come nada, e isso pode gerar anorexia, bulimia e outros transtornos. E porque a pessoa tem que descontar em alguma coisa. A psique, ela fica pedindo alguma coisa. Você fica sem ver ninguém, sem sair. Isso é uma situação atípica. Nós nunca vivemos isso na nossa história. Entendeu? E o que é que acontece? Você tem que procurar uma válvula de escape. Por isso que tem, no Canadá, eu estava vendo hoje uma pesquisa que no Canadá 20% aumentou o índice de consumo de bebida. Os bares estão fechados, mas as pessoas estão indo para os supermercados comprar bebida e se embriagando. E ocorrências provenientes de bebida. Qual é o problema? A ansiedade grande ou uma tristeza profunda, as pessoas estão afogando as mágoas na bebida ou tentando anestesiar o cérebro com bebida. O que é que está acontecendo? Índice de alcoolismo, aumento de consumo de bebida no Canadá. Gente, a humanidade está sofrendo. Não é uma exclusividade nossa. Está todo mundo sofrendo. Agora a gente precisa lidar com isso, porque a gente não tem para onde correr, gente. A gente pode nem sair de casa para correr, em primeiro lugar, entendeu? E a gente tem que saber que a gente está lidando com uma questão de vulnerabilidade. E todos nós sabemos que vamos morrer. Isso é uma questão existencial do ser humano. Fato, todos nós vamos morrer. Problema é que quando chega um vírus desse, bate na nossa porta a realidade. A realidade cai. Aí a máscara cai. Porque até então a gente vive no mundo da fantasia achando que nunca vai morrer, que só quem morre é os outros. E hoje a gente tá vendo a morte ao lado, às vezes no vizinho, na família. Tem muita gente sofrendo, gente. E isso não é apenas uma gripezinha como propalaram por aí, não, gente. Porque uma gripezinha não leva a quantidade de gente morta que tem, não, gente. Mas não é uma gripezinha mesmo. Entendeu? Pode até algumas pessoas ter sido assintomáticas ou ter passado pelo Covid e não ter ido a óbito, graças a Deus. Mas nem todo mundo vai ser assim não, gente. E não escolhe só a idade, não é só velho e só pessoas que fumam e bebem que morrem, não. Também tem gente que nunca bebeu, nunca fumou e que tinha uma saúde perfeita e foi a óbito. Então, gente, isso é muito sério. É um vírus que ainda ninguém conhece. Mas tentando mudar, porque já vai dar 8 horas, eu quero ver se eu encerro antes de dar o tempo, que é 8h30. Então eu tenho que encerrar 8h20 para poder salvar a live, senão não salvo. Aí eu anotei algumas dicas nas minhas pesquisas e eu gostaria de passar para vocês. Dicas para como vocês lidar com a ansiedade em tempos de pandemia, que foi a ideia, foi primordial do coisa, foi essa. Primeira dica. Faça uma lista das tarefas, dos afazeres que você tem que fazer. Qual é o problema do ansioso? O ansioso, ele pensa muito, quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, tudo, e ele fica consumido pensando em tudo isso. Ele gasta muita energia pensando nisso. Então a gente tem uma técnica na terapia cognitivo comportamental que a gente manda fazer um checklist. Um checklist do que você precisa fazer, que você quer fazer, e que você vai organizando de conformidade e dando conta daquilo que você dá para fazer. Não deu para fazer naquele dia, na sua agenda, você passa para o dia seguinte a outra tarefa.
sem estresse, com flexibilidade, gente, sem ter que fazer. Não, eu vou fazer faxina na minha casa, então eu tenho que fazer na casa toda, eu vou ficar esgotada, e quando eu não consigo fazer a faxina, eu fico ansiosa, eu fico agoniada, porque eu não dei conta da faxina. Isso eu estou dando um exemplo. Gente, calma, tem muito tempo para isso. A gente está dentro de casa, estamos em quarentena. Vai devagar, faz uma elenca, porque o problema todo do ansioso é que ele fica pensando demais, ruminando o pensamento. Então, larga o pensamento em algum lugar, larga o pensamento no checklist, na agenda. Psicologicamente funciona assim, pronto, já está aqui o pensamento, ele não vai fugir, não tem porque eu estar pensando nele, né? Teoricamente. Então, você largou ele ali, lê ele uma vez, lê até duas se for o caso. Lê e relê, pronto, beleza, eu já sei o que eu vou fazer, vou ticar aqui as prioridades que eu vou fazer. Se eu não fizer isso hoje, eu já faço amanhã, não tem problema, então não tenho que me estressar e tá pensando nisso a noite todinha. Dívidas. Faz um checklist das dívidas. Eu tenho que pagar isso. Estou em momento de quarentena, minha renda caiu. Você tem que dar justificativas para o seu cérebro para ele estar pensando naquilo. Devo, não nego, pago quando e como puder. Isso é um chavão, né? Que a gente vê muito no senso comum aí, mas é verdade, gente. A gente vive um momento atípico. As empresas, os cartões, vai ter que tudo esperar. A CELP deu aí prorrogação, no caso dos psicólogos, o CFP deu prorrogação para se pagar a anuidade, e tem que todo mundo dar prorrogação, porque o negócio está difícil para todo mundo. E a gente tem que entender que isso vai se resolver, a gente vai passar por isso. Deixa eu ver aqui. E outra dica, senão não vai dar tempo. Atividades sociais virtuais, gente. Tudo bem que a gente está isolado, a gente não pode sair, né? Teoricamente a gente não pode sair. Valdicleia, seja bem-vinda. Célio, Caio, César, eu acho que é Caio, é meu sobrinho. Caio Lima, meu sobrinho. Valdicleia, Carlos Alberto. Várias pessoas queridas. Everson, Alexandre Nunes, meu professor querido. Só gente querida. Obrigado, professor. E é isso, gente. A gente tem que entender que a gente tem que dar conta de cada coisa no seu momento. Outra coisa importante, essas atividades sociais que eu estou sugerindo, gente, é virtual. Entra no Google, tem tanto curso. Olha, o que eu já fiz de curso, de workshop, do círculo, de neuropsicologia, de psicopedagogia, meditação de Deepak Chopra, de André Guimarães. Façam tudo o que vocês quiserem. Tempo vocês têm. Obrigado, professor. O seu aqui é uma competência. Bom é ver você falar. Você é uma pessoa maravilhosa. Professor Alexandre Nunes. Gente, esse homem sabe de tudo de organização. Tudo de psicologia organizacional, Alexandre Nunes sabe. É um mestre. Gente, e é isso. A gente precisa aprender a interagir na internet mais do que nunca. Mais do que nunca. Ótimo, Jéssica. Estou fazendo preparatório para o espanhol, Jéssica falando. Exatamente. Aproveitar para aprender línguas, fazer cursos de mídias digitais. A gente precisa se atualizar com as ferramentas, porque vivemos um momento atípico da sociedade onde quem não está conectado, quem não sabe lidar com mídias digitais está fora do mercado. Isso, está surgindo uma nova demanda de trabalho que chama-se home office, que chama-se trabalho virtual online. O cyberespaço está aí, oferecendo inúmeras possibilidades, ou seja, não podemos nos acomodar, temos que nos adaptar, é a solução. Está sendo difícil, estamos sofrendo, mas a gente está sofrendo juntos, gente. Ninguém larga a mão de ninguém, temos que nos unir, é um momento de união, de fraternidade, de a gente se unir e de tentar um ajudar o outro e arranjar estratégias para a gente subsistir. O que faz a diferença? A gente vive um momento em que hoje o que vale é a sociedade do corporativismo e do cooperativismo. Ou seja, corporação cooperativista. Se você não cooperar entre si, né, não houver cooperação, um ajudar o outro, a gente não subsiste, a gente não sobrevive enquanto espécie, gente. Isso é um fato. Está aí mostrando a pandemia a necessidade que nós temos de fazer isso.
para a gente minimamente sobreviver. Então temos que arranjar estratégias e ferramentas para interferir e interagir no mundo dessa forma. E sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Olha aqui, eu falando para 22 pessoas numa live. Preciso de vocês precisam um pouco do meu pequeno conhecimento para a gente trocar ideias. A gente está trocando figurinhas aqui, batendo um papo. Essa é a ideia. A gente precisa um ajudar o outro, porque se a gente não se ajudar, a coisa acaba. Deixa eu falar outra. Atividades que eu falei, cursos. Aí é a sugestão que eu vi no Dr. Marcos Antônio Abudo, que ele falou. Cursos curtos com temas leves, de preferência fora da sua área de atuação. Outros cursos, culinária, línguas, workshops de meditação, de yoga, de pilates, seja o que for, gente. Contanto que não seja uma coisa que nos deixe tenso, que nos deixe com aquela obrigação, né? Eu tenho que fazer e suar e ser sofrido. Não, tem que ser uma coisa prazerosa, que traga prazer. É uma sugestão para a gente ocupar o nosso tempo. Outra, atividades físicas dentro de casa, na área de serviço, onde tiver sol, porque é importante a gente tomar sol para captar a vitamina D, que a gente só capta a vitamina D através, principalmente do sol, né? Para evitar alguns problemas, aumentar a imunidade, enfim. Tirar o mofo, né? Atividades físicas de ciência aeróbica. Se tiver uma áreazinha para dar uma caminhada de 15 minutos no sol, não faz mal a ninguém, com a máscarazinha, sem tocar em ninguém, depois lava a mão, sabão, com álcool, lava os pés, deixa o sapato fora de casa. A gente não pode parar, gente. Dentro de casa, pega três garrafas d'água aí, fica fazendo uma marombazinha. Até parece que eu faço. Estou dando um exemplo porque está dizendo aqui, mas eu não sou muito de atividade física, não. Preciso fazer, inclusive. Sou muito relapso nisso. Outra coisa que ele sugeriu, gente, yoga, pilates e a meditação mindfulness, que é a que a gente mais usa na terapia cognitivo-comportamental, na psicologia positiva, tá? Os coaches usam muito, os psicólogos organizacionais usam muito, enfim. A gente precisa criar estratégias para a gente sair desse marasmo. Eu tenho que fechar 8h20. Alguém me lembra que 8h20 eu tenho que encerrar a live, por favor, vocês aí. E é isso. Tentar fazer alguma atividade física, porque a gente sabe que a atividade física melhora, equilibra o hormônio cortisol, aumenta a serotonina, noradrenalina, adrenalina, enfim, dá uma equilibrada nessas hormônios que estão responsáveis aí com o humor e com o aumento da imunidade. Às vezes a imunidade está muito ligada a isso, a falta de atividade física. Entendeu? E a gente é uma coisa que combate o Covid antes de qualquer coisa. Covid, dengue, chikungunya, zika, seja lá o que for, HN1, enfim, influenza, qualquer uma desses vírus aí, é atividade física, boa alimentação, não dá margem para o estresse, pensamentos para medo, todos esses pensamentos ansiosos, depressão, medo, tudo isso baixa a imunidade. Por isso que é importante a gente ter um cuidado especial com a saúde mental. Porque, eu estou tomando vitamina C, eu estou tomando vitamina D, estou pegando sol, estou fazendo atividade física dentro de casa. Sim, mas você tá down. Aí você tá down, os hormônios estão lá embaixo. Os hormônios lá embaixo abrem mais para quê? Os vírus entrarem e dizer, epa, eu estou aqui. Aí faz a festa no organismo. Entendeu? Então, a gente sabe que o emocional está intrinsecamente ligado com as questões biológicas. Isso é um fato. Isso é um fato. E a gente precisa minimamente saber lidar com essas questões. Então, é um conjunto. Nós somos um conjunto de vertentes que precisam estar harmônicas. Se não tiver harmonia, ele vai entrar ali, no ponto fraco da gente. Entendeu? Até porque já se percebeu, já tem alguns estudos, que ele atinge o sistema nervoso central também. Ora, se ele dá uma dor de cabeça imensa, que aumenta a temperatura tudo da cabeça e tudo, e você fica com as meninges inflamadas, ele está no sistema nervoso central. Ele está na parte que envolve o córtex cerebral. Então, é como os médicos estão dizendo, ele é sistêmico, o vírus ele é sistêmico. Então, a gente tem que atacá-lo de todas as formas, e uma delas é o humor. Gente, dançar, ouvir música, fazer faxina, fazer comida, de preferência comida que não seja muito calórica, que a gente está por conta da ansiedade comendo muito. Eu sou um dos que faço isso também, entendeu? E tentar minimamente lidar com isso e não ficar pensando. Outra coisa, filtrar
Eu falei yoga, pilates e mindfulness, meditação. Qual que é a meditação? A mindfulness é muito boa porque ela trabalha aqui e agora e trabalha questões pontuais, né? Como outras tipos de meditação, elas são mais profundas, mais a nível espiritual, enfim. Tem uma outra vertente, mas também são boas, também é importante fazer. Cuidados, cadê? Filtrar as informações, gente, principalmente. Filtrar as informações sobre o Covid e sobre política. São duas coisas que adoecem as pessoas. Informações sobre Covid, que tem gente que amanhece, já liga o rádio ou liga a televisão, o rádio mais não, mas a televisão, e fica de manhã, de noite, na Globo ou em outras emissoras, a ver noticiário. E isso é uma poluição mental terrível. Bem-vindo, Natália, bem-vindo, Evandro. Sejam bem-vindos à live, estou quase terminando, viu, gente? Mas vai pegar um pouquinho. Gente, filtra as informações. Não é necessário a gente estar com essa poluição mental. A psicosfera em torno da gente fica carregadíssima. Porque você fica vendo morte. Já está explicado, é científico. Se você começa a modular a sua mente só em energia negativa, em pensamentos ruminantes, pensamentos negativos, em notícias negativas, daqui a pouco você está deprimido. Daqui a pouco você entra num caos, você entra no medo, numa angústia que a imprensa ela faz o papel dela, ela tem que informar. O que você vai fazer com a informação e como você vai digerir essa informação é um problema seu. Nosso, no caso. Então, eu já parei de ver noticiário já faz tempo. Eu sei no grupo da família que meu irmão vai de vez em quando entra e coloca, morreram não sei quantos, tem não sei quantos contaminados, só. Ele é o nosso repórter, nós temos um repórter na nossa família, meu irmão. E ele diz tudo, deixa a gente atualizadíssimo, ótimo, perfeito. Poupa a gente de ter que estar entrando e estar vendo e assistindo, porque a gente começa a assistir assiste uma reportagem, daqui a pouco a gente está noutra reportagem, daqui a pouco está noutra reportagem, vai para outro canal, e quando menos espera você está agoniado até aqui, você já está se sentindo com Covid, e fala tanto de sintoma que você começa a imaginar sintoma até onde não tem. Você espirra, pronto, meu Deus, é o Covid, já está em mim, meu Deus, e agora eu vou morrer? Às vezes não é, às vezes é alergia, às vezes é uma poeira, às vezes é uma gripe comum que também está aqui no ambiente. Ou seja, gente, vamos tentar desligar um pouco disso, porque pensamento ruminante ligado direto daqui a pouco tá atrás de um remédiozinho de tarja preta, que é o que vai acontecer. E ainda bem que tem eles, né? Porque quando você não dá conta de si, tem que ter um tarja pretazinho para dar uma freada, anestesiar você, deixar você offline para você poder voltar ao normal. Deixa eu ver aqui o que ela está dizendo. Quem foi? Panela Comidoria. Oi, doutor, tenho sonhado muito nessa quarentena. Cada um mais diferente do outro. Acho que tem a ver com o confinamento. Também, porque como eu falei, no estado de sono REM, quando a gente consegue pegar aquele sono de verdade, aquele sono profundo, o cérebro continua trabalhando e ele dá ele fica num stand-byzinho, ele não para, o cérebro não para nunca. Se ele parar é porque você morreu. Mas ele dá um stand-by e ele começa como se fosse o PC reiniciando. Ele dá uma desligada e reinicia, só que ele reinicia numa frequência mais tranquila, mais light. E ele começa a elaborar as questões que a gente ocorreu durante o dia, né? E isso entra as questões do desejo, da fantasia, quem melhor fala disso é Freud, né? E essas elaborações, elas são no estado onírico, né? Você dormindo, você lá relaxando. Por isso que é importante, gente, a gente não só recarregar as baterias biológicas, físicas, musculares, a sua força, a sua energia de força, você também carrega a sua bateria mental. Porque quando há uma desaceleração, você consegue minimamente elaborar algumas coisas. É muito importante. Observe, as pessoas que tomam normalmente remédio, tarja preta, forte, eles não conseguem, eles não lembram do sonho. Eu tenho muitos pacientes que tomam remédio tarja preta que eles dizem, eu não consigo, eu não lembro dos meus sonhos. Eu não lembro o que está acontecendo. Porque está tão anestesiado o cérebro que ele não consegue elaborar, porque é importante o sonho. O sonho é a elaboração do que a gente viveu ao longo do dia, no estado de alerta, no estado de vigília. Então é importante o sono, o sonho.
Então continue sonhando, porque isso é um bom sinal, que sua mente está elaborando tudo. Outra coisa, ai gente, eu tenho que terminar daqui a pouco. Filtrar as informações sobre o Covid, política de preferência, gente, sai do noticiário, vê o básico, que a gente também não consegue ficar sem saber de nada, a gente até precisa minimamente para saber das coisas. Vê o básico, viu, pronto, quanto morreu, quando morreu, qual é o país que está mais, como é que está a situação em Pernambuco, e sai, e vai cuidar da tua vida, vai fazer outras coisas. Vai relaxar, vai estudar, vai ler, vai curtir, vai dançar, bota música, fica pulando dentro de casa, fazendo faxina, enfim. Vai lavar roupa, vai fazer qualquer coisa. Comida, vai cozinhar, experienciar receitas novas, de preferência saudáveis, que tem muita gente comendo muita coisa que não deve, por conta da ansiedade também. E é isso. E tentar elaborar de alguma forma. E não ficar preso, cristalizado em coisas negativas. Não, gente, não funciona. É para adoecer. É para adoecer. Outra dica. Cuidado para não acreditar em tudo que sai e não repassar. As fake news. Gente, muita coisa, porque existem muitos interesses políticos de ambas as partes, de direita, de esquerda, de centro, seja lá do que for, que não interessa. E as pessoas fazem isso porque tem interesses econômicos e de poder por trás. Então, quando souber de uma notícia, primeiro filtra antes de repassar, de preferência nem repassa, pega aquilo, entendeu, se concorda ou não concorda, deixa pra lá e vai viver a tua vida, não vai ficar preso nessas situações, porque senão a coisa complica, tá? Deixa eu só olhar agora, para encerrar. Assistir, sim, aí ele manda assistir lives instrutivas, é importante, lives de música, séries de TV, lights. Gente, ninguém tá numa pandemia. Aí o colega, conversando com um colega na internet, aí eu disse, eu vou assistir uma live agora com o quê? Epidemia. Eu disse, o quê, menino? Tu tá na pandemia, vai assistir uma live de pandemia, por isso que você tá ansioso. Aí ele disse, não, porque eu queria saber um negócio. Eu disse, menino, tem tanta live, vai assistir uma live de comédia, tu já tá numa situação dessa, já tá ansioso, tu ainda vai assistir uma live de pandemia. Pelo amor de Deus, né? Aí eu não consegui. Aí assistiu no dia seguinte. Bem que tu dissesse, se eu soubesse não ter assistido, eu não dormia a noite toda pensando. Porque o filme já é carregado. Você já fica assim, sem estar no momento de pandemia. Você vai assistir o filme Epidemia. Sem comentário, né, gente? Aí veja. É outra coisa, ler mais. E de preferência obras leves, gente. Né? Vamos ler coisa legal, tem tanta aí. A literatura brasileira é maravilhosa. Um dia desse eu estava lendo 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, que eu li lá atrás na adolescência, reli, achei maravilhoso. Tive um outro olhar sobre Gabriel Garcia Marques, que é o poeta da América Latina, o maior poeta, o maior escritor da América Latina, na minha opinião, junto com Jorge Amado, claro. E, gente, vamos aproveitar, vamos deixar o nosso tempo rico. A gente tem muita coisa para fazer. Tá difícil? Tá. Tá sofrido? Tá. Teve gente que perdeu pessoas? Tá. Mas a gente não pode parar nisso. A vida continua. A vida continua e a gente precisa. O tempo tá vindo e a gente tem que ir atrás desse tempo. A pandemia ela tá startando muitas coisas novas. A gente precisa mudar e acompanhar esse movimento que está acontecendo. Gente, eu vou ter que encerrar. Vou agradecer a presença de todos, porque eu tenho que salvar essa live. Para depois, quem quiser poder assistir. Desde Suzano, minha prima, obrigado pela participação. Todas as pessoas que estão aqui, que participaram. Panela Comedoria, muito obrigado também pela participação. Meus parentes, meus primos, minha família que participou, muito obrigado. Breve terá uma live que eu vou fazer, acredito, com a Midian Tavares, que a gente vai falar sobre história da loucura, no contexto da política antimanicomial, dessa nova política da psiquiatria, né, dessa mudança que está havendo aí na psiquiatria, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Minha irmã Vanesca, obrigado pela presença. Renato Maia, muito obrigado, gente. Muito obrigado. Vou encerrar para salvar essa bendita live.